Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $19.500. Bitcoin que está se mostrando resiliente, mesmo com o S&P 500 indo para romper o fundo de novo, com novos dados ruins da inflação. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero nas próximas horas e dias. Além disso, eu quero te mostrar uma opção para você fazer operações nessa consolidação das últimas semanas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês falando um pouco sobre o Bitcoin, tá? A gente vai discutir um pouquinho dessa nossa consolidação aí, que já tem algumas semanas, né, que a gente não faz muita coisa. E a ideia vai ser realmente tentar entender as zonas aqui de resistência e suporte para as próximas horas, para o final de semana. Então vamos falar sobre o S&P 500, que estava caindo e está indo para o campo positivo agora, tá? Surpreendente aqui, já que a gente teve a inflação acima do esperado. Vou falar com vocês um pouco sobre como eu interpreto essa notícia e esse price action e vamos atualizar aqui com o sentimento. Também quero te mostrar como você pode fazer para conseguir operar em momentos que a gente não rompe para nenhum dos dois lados, que a gente fica consolidando entre duas zonas, né? Mas antes de começar, e para finalizar, né, vamos falar um pouquinho sobre onde as instituições estão colocando essas ordens aqui, segurando o preço acima e abaixo. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembre-se, toda sexta-feira eu respondo as perguntas na caixinha de perguntas lá do Instagram. Então corre e me segue lá caso você ainda não siga. Tá aqui embaixo, pablo.granier, e no primeiro link da descrição também. Deixa a sua pergunta lá, bora trocar uma ideia hoje e no final de semana, tá bom? Beleza, vamos começar aqui então no Bitcoin no 4 horas. No 4 horas para mim é muito claro. A gente continua nessa consolidação aqui. A gente meio que está formando um triângulo nessa região. Teve um falso rompimento para cima, teve falso rompimento para baixo. Enfim, eu diria que esse triângulo aqui é o que vai determinar para a gente as principais probabilidades para as próximas semanas. Eu ficaria de olho em alguns pontos. Primeiro ponto, passar desses 19.800 é um sinal de força importante, assim como uma confirmação do rompimento para cima seria esses rompimentos, esses topos aqui em 20.300 e tal. Também destacaria o suporte da região dos $18.800, perder esse suporte para mim já seria preocupante, e também o suporte da região dos 18.400, beleza? Essas são as zonas mais importantes aí para o final de semana, para as próximas semanas. E é importante a gente destacar que, apesar da gente não estar demonstrando força, a gente minimamente está se demonstrando resiliente, no sentido que o S&P 500, hoje, ele foi lá para tentar romper o fundo de novo. A gente estava brigando no fundo agora, turma. E o Bitcoin não está nem próximo do fundo. Mas se a gente pegar a distância para o fundo aqui dos 17.600, a gente vai ver que o Bitcoin ainda está a 10% de distância do fundo. Então eu te pergunto, mesmo com a inflação vindo acima do esperado, mesmo com a S&P indo testar fundo, o que está acontecendo para o Bitcoin continuar acima dos $19.000, muito acima do fundo dos 17.600, que o S&P já perdeu o fundo lá nas últimas semanas, né? Igual o Bitcoin poderia estar perdendo, você já perdeu esse fundo aqui, né? Tá lutando para retomá-lo agora. Cara, eu vejo isso como de duas maneiras. Primeiro, o Bitcoin já caiu demais, né? O S&P 500 está aí para cair 27% no ano. O Bitcoin já caiu 75%, né? Agora está mais ou menos ali nos 70%. Então, a gente já caiu demais antes e a gente não pode se esquecer que nessas últimas semanas, aí, nesses últimos dias, a gente teve volumes gigantescos nessa região, caras. Então, essa não é uma região fácil de se perder. A gente nunca na história teve tanto volume assim, e por um período de tempo tão prolongado. Então, eu encaro essa demonstração de força não, né? Mas essa resiliência como uma potencial zona de acumulação, sim. Isso me faça crer que faz sentido estar exposto, mas que se a gente romper essa região aqui, primeiramente dos 18.400 já seria muito ruim, ou até mesmo o fundo, né, para quem é mais conservador, mas 18.400 para mim já seria bem ruim.
A gente precisa entender que, de duas, uma. Ou a gente precisa ter caixa para comprar bem mais abaixo, o que poderia ser um desastre aqui para o Bitcoin, ou a gente precisa estopar parte das nossas posições. Ou os dois, né? O que eu vou fazer? Eu estou confortável na minha exposição, mas se a gente perder os 18.400 ali, começar a fechar candles ali, eu acredito que eu irei diminuir essa exposição. Não vou vender todos os meus Bitcoins, mas eu vou diminuir a exposição para quê? Para ter mais caixa para comprar caso um apocalipse aconteça. Mas eu não acho que vai ser fácil ter esse apocalipse. Eu não acho que vai ser fácil perder os 17.600, igual parece que tá todo mundo julgando como óbvio agora. Porque o que o S&P 500 vai ter que fazer para a gente perder os 17.600? Ir para os 3.400? Ir para os 3.200? Cara, não é fácil um S&P 500 cair aqui para os 3.200, mais de 10%. Não é nem um pouco fácil isso aqui acontecer, tá? E olha o tanto de notícia ruim que a gente está tendo. Essas notícias ruins já estão no preço, já fizeram o S&P cair isso tudo. Pode ter notícias piores e a gente cair mais? Claro que pode, ninguém sabe o futuro. Mas a cada momento que o S&P 500 cai mais e o Bitcoin se mostra mais resiliente, isso me mostra que a relação risco-retorno em estar exposto no Bitcoin só aumenta. Afinal, o que vocês acham que vai acontecer se o S&P 500 der uma respirada igual, por exemplo, ele deu aqui? Uma respirada de 20% quase. Cara, o Bitcoin subiu 45%, né? Então, se o S&P 500, e não seria nada de outro mundo para mim, tá? O S&P 500, a própria tendência de baixa do S&P 500, ela foi feita com tendência e correção, né? Tendência, correção, tendência, correção, tendência, correção, tendência, correção, tendência, correção. Se a gente tiver essa correção, a gente pode ser o gatilho para o Bitcoin pelo menos recuperar esses 20.200. E recuperando esses 20.200, 20.300 ali, a gente tem caminho livre para aí sim demonstrar força, aí sim ir para os 21, 22, aí sim postular uma reversão de tendência. Então você tem duas opções agora na minha visão. Ou você pensa numa estratégia de investimento para se expor agora, e obviamente é um investimento arriscado, ou você aguarda o rompimento dessas zonas aí, minimamente dos 20.300. Quando romper, você corre aqui no canal que a gente vai discutir se é um rompimento válido ou não. Tá? E aí a gente vai depender do S&P 500 ainda? Vai. Mas lembre-se, quanto mais o S&P cair e o Bitcoin ficar parado, melhor a nossa relação risco-retorno para comprar o Bitcoin. Afinal, a gente está correlacionado. Se a gente mostra menos fraqueza, né? Se a gente mostra mais resiliência do que o S&P 500, é um ótimo sinal. Beleza? Para finalizar aqui falando da análise de sentimento, a gente tem alguns pontos, tá? Primeiro, o long short ratio continua próximo de 1.3, o que é melhor, né? Deixa a gente um pouco mais tranquilo quando ele estava lá em 2 para romper fundo. Então isso aqui para mim já passa a ser um pouco mais neutro, tá? Eu gostaria de ver o rompimento dos 20.300 com uma melhora desses indicadores. E aí a gente vai ter que torcer para o S&P 500 realmente não ferrar a gente, né? O próprio CVD também está caindo nos últimos dias, né? Nada de outro mundo. Eu não me iludo com esses indicadores aqui, porque esses não são indicadores para se operar consolidação. Então, se você simplesmente começar a operar com o long short ratio, um claro indicador de rompimento e tendência, durante uma consolidação infinita, cara, você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Então, o que a gente precisa ter aqui? A gente precisa ter o rompimento. E aí sim, se o sentimento melhorar, a gente compra aqui e coloca o stop abaixo, um pouco além dos fundos, né? Quem comprou aqui nesse rompimento falso ainda está no jogo, né? Porque a gente não foi abaixo dos fundos. Pelo menos você não coloca o stop aqui, não, pô, 18.591, eu vou colocar em 18.589. Não é assim, tá bom? Que você faz. Você deve colocar um pouco além desse fundo, tá bom? Dependendo do tempo gráfico, 1% além, dependendo até mais. Então você precisa entender isso, tá? Então, mas como que a gente faz então para operar nesses momentos? Você usa indicadores de consolidação, como por exemplo as liquidações das compras e vendas a mercado, né? Então quando tem muita gente vendendo,
você compra. Quando tem muita gente comprando, você vende. Repare que os momentos aqui, olha só, onde a gente teve mais compra a mercado, normalmente foram topos. Onde a gente teve mais venda a mercado, normalmente foram fundos. É um indicador perfeito? Não. Mas é o indicador que a gente usa para tomada de decisão nesses tempos de consolidação. Se for operar indicadores de tendência em tempos de consolidação, você vai se ferrar. Beleza? Então, é isso, investidores. Espero que vocês tenham... para finalizar, as instituições, né? Vamos ver onde as instituições estão aqui, começando já no book agregado. No book agregado, a gente pode ver uma predominância vendedora, tá? Não é uma predominância tão forte. Não, mentira. Não, deixa eu até ver aqui. Não, é uma predominânciazinha no 1%, né? 148 contra 178. E no 2,5 aqui, até onde a gente consegue ver, 233 contra 260. É uma predominânciazinha vendedora. Beleza? A gente tem uma predominânciazinha vendedora no book agregado. E no book a gente vê uma pressão aqui das instituições tentando segurar o preço até os 20.200, 20.300 ali. Então, realmente, 20.200, 20.300, zona de resistência. Zona de suporte, a gente tem um pouquinho aqui na região dos 18.800. Também é uma zona importante, 18.500. Então, cara, o que a gente falou aqui das resistências e suportes são as zonas importantes, na minha visão. São as zonas que o preço não pode perder mesmo. Beleza? Então, qual que é a estratégia aqui? Se você, como eu, está um pouco mais otimista, acredita que o Bitcoin está demonstrando resiliência, faz sentido estar um pouco exposto aqui, desde que você tenha caixa para comprar caso um apocalipse aconteça, ou esteja preparado para estopar caso a gente comece a fechar candles além dessa região dos 18.400 ou dos 17.600, tá? A gente vai discutir isso caso aconteça. Ou então, se você é mais conservador, cara, espera rompimento minimamente dos 20.300, uma melhora dos indicadores de sentimento para a partir daí você entrar no Bitcoin com o stop um pouco além dessa zona aqui desses fundos. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembro para vocês que depois daqui já vou deixar a caixinha de perguntas para vocês mandarem. Pablo.granier, primeiro link da descrição. Um forte abraço e me chama lá no Insta. Até lá.